Galera, então a gente está começando mais um podcast aqui, mais um episódio do nosso podcast sobre ESG ou ASG para o português aqui, né? E eu estou muito feliz de poder gravar mais um, porque são aulas para mim, é uma escola isso aqui. E eu estou mais feliz ainda, porque eu já estava conectada aqui com a Paula antes, e assim, vocês vão ver, para quem está ouvindo, vocês não sabem, mas atrás dela tem mais ou menos uns 4 instrumentos, assim. Então, a Paula que vocês vão conhecer, que vem falar de sustentabilidade, também é a Paula que gosta de instrumentos, mas ela vai contar um pouquinho para a gente já já. Então, Paula, eu queria te agradecer por aceitar nosso convite, por estar aqui, pelo seu tempo, e quero passar a palavra para você, porque eu acho que o melhor jeito da gente se apresentar é a gente permitir que as pessoas se apresentem do jeito que elas quiserem, né? Então, eu vou passar para você já te agradecendo muito, e quero te ouvir, quero ouvir um pouquinho quem é você, mas principalmente, assim, é sobre carreira, mas é sobre a Paula na carreira, né? Então, quem é a Paula? O que que a Paula gosta de fazer? Por que que a Paula está nessa carreira? Por que que ela escolheu onde ela está? Então, eu queria te ouvir um pouquinho, Paula. É com você. Sensacional, sim. Que prazer estar aqui com vocês, com a turma que nos ouve, mas principalmente por esse propósito que nos une de deixar o nosso planeta cada vez melhor. Eu estou muito honrada de estar aqui com vocês. Meu nome é Paula Domingues, sou extremamente feliz da gente estar vivo depois de tudo que aconteceu nos últimos anos, em tudo que está acontecendo no nosso mundo. Eu acho que é muita gratidão a gente poder ter essa oportunidade de deixar o nosso planeta verdadeiramente melhor. E aí, me apresentando, eu sou uma mulher branca, cabelos tingidos de loiro, e tenho realmente atrás de mim as minhas paixões, instrumentos musicais que eu gosto muito de passar o tempo para esparecer, para divertir. De preferência, eu gosto que esse ambiente que eu estou aqui seja coberto de gente, porque eu acho que é isso que alegra e faz a nossa vida ser de verdade. Na minha vida corporativa, que se mistura demais com a minha vida aqui com os instrumentos, com esse rock and roll que eu gosto de fazer, eu também faço parte da CVC Corp, sou responsável por toda a área de gente, de sustentabilidade global do nosso segmento, da maior empresa da América Latina de turismo, e que faz, e já fez no primeiro semestre desse ano, sim, de 7 milhões de pessoas embarcarem em viagens dos seus sonhos, seja para fins de férias ou para fins corporativos, puderam estar em diferentes origens e destinos pelo nosso Brasil e também pelo nosso mundo. Satisfação gigante. Estou aqui de coração aberto para a gente falar de ESG. Sou uma pessoa que diversidade faz parte da minha vida e o caráter social não pode estar diferente, porque a gente tem que ter uma missão de deixar o nosso mundo melhor. Então, sou casada com a Marina e eu acho que a gente tem uma série de privilégios, mas também a gente tem algumas coisas, algumas dificuldades que a gente passa na nossa vida. Então, a gente poder estar num lugar que a gente pode ser quem a gente é bom demais. A CVC Corp me dá muito disso, eu tento também fazer isso para os nossos colaboradores e parceiros. Eu acho que essa também é a minha missão aqui dentro. Demais, Paula, demais. Eu te ouvindo, né? 7 milhões de pessoas, assim, eu fico feliz da gente poder voltar a viajar, né? Poder voltar a fazer tudo isso. Eu acho que liberdade de ir e vir é algo importante, né, para todo mundo. Então, que bom que a gente está podendo, né, por meio de vocês, mas principalmente que a gente está podendo ir e vir, né, de volta. Acho que a pandemia aí foi um marco na humanidade e eu fico muito feliz de saber que vocês movimentaram essa quantidade de pessoas, porque isso significa que essa quantidade de pessoas está indo e vindo, né? Então, eu acho que isso é muito, muito especial, assim, muito profundo. A gente está aqui para falar de sustentabilidade, para falar de ESG, né? E eu queria te ouvir um pouco, assim, por que ESG, né? Por que que você acha que isso é importante? Por que que você acha que esse pilar enquanto empresa, né? E por que trazer isso? A gente sabe que a importância disso no mundo vem muito, né? E nasce assim, antes de ESG existia Triple Bottom Line, existiam vários outros termos aí que a gente usava para falar da mesma coisa, mas foi depois de uma reunião com o mercado financeiro, né? E que a ONU aí puxou essas siglas como siglas essenciais para a estratégia das organizações, né? E aí tem o porquê
nasce, mas eu queria saber o porquê para você, né? Eu queria saber, assim, dentro da sua visão de mundo, por que ESG é importante nas empresas, assim? Por que que a gente precisa desse nome, né? Por que que a gente não tem isso já como estratégia antes e tudo mais? Então, queria te ouvir um pouquinho, assim, dentro da sua experiência. Nossa, Cindy, muito legal. Eu acho que algo que eu aprendi com a Andrea Schwartz, que é uma parceira também aqui na nossa caminhada, e uma influência de PCDs e que faz a gente aprender para caramba, ela me ensinou que o tamanho do nosso privilégio é o tamanho da nossa responsabilidade. Então, quando você faz parte, especialmente de uma grande corporação, é vital que você nunca isole, né, a sustentabilidade do teu negócio, até porque ele é parte de tudo isso. Quando a gente olha a CVC Corp, o nosso propósito é muito claro, né? É aproximar as pessoas de seus sonhos, eternizando memórias. Essa é a nossa missão. É para isso que a gente existe. E toda vez que a gente se afasta do nosso propósito, a gente deixa uma mancha que não combina com o que a gente quer fazer acontecer. E a pandemia foi um momento em que, num primeiro momento, a CVC Corp precisou identificar quem estava fora da sua residência e precisava voltar. Esse foi o nosso grande, né, nossa sala de guerra, foi justamente para combater essa necessidade de pessoas que precisavam retornar à sua casa para ter a segurança de estar no seu ambiente, na sua origem. Mas a sustentabilidade para a gente, ela não vem com a pandemia ou com uma nova gestão. A CVC ela sempre foi assim. Quando a gente olha os 50 anos da nossa história, a gente fez a nossa sociedade brasileira conhecer muitos destinos através da nossa marca. Muita gente fez a sua primeira viagem, a sua primeira excursão, a sua primeira descoberta, né, junto com a CVC, algo que nos orgulha demais. E quando a gente trabalha junto aos destinos, e aí eu quero deixar, injusto seria citar os mais relevantes, mas eu não deixo de pensar, por exemplo, em Porto Seguro, que foi um destino brasileiro que a CVC Corp levou mais de 70% das pessoas que lá estão por conta, né, dos nossos pacotes. Isso quando a gente olha um determinado recorte de período. Então, isso é extremamente potente, porque quando o turismo vem, ele prepara a sociedade ali do destino para receber algo muito a mais. Então, a gente, né, permite empreendedorismo, permite cuidados do meio ambiente, permite um crescimento social diferenciado. Isso tem tudo a ver com o jeito CVC Corp de ser, que tem mais de 50 anos. Mas o reprograma é quando a gente realmente coloca todo o nosso olhar de ESG, né, nos seus 3 grandes compromissos, numa política muito clara, com papéis e responsabilidades, com compromissos que a gente precisa atingir até 2030. Mas o que mais me dá prazer e orgulho é saber que o reprograma ele nem completa 2 anos, ele tem 1 ano e meio de história, a gente tem uma série de conquistas que nos dão muito orgulho, né? Então, quando a gente olha, só para te dar um pouco de números, para a gente conseguir rechear o nosso papo, Cindy, há 2 anos atrás, a nossa CVC Corp tinha o seu comitê executivo uma representatividade de 5% de mulheres no comando. Hoje, já somos 50%. Então, de 5 para 50 é um baita, é um salto de 10 vezes, algo que a gente conseguiu entregar porque a gente acredita, e não porque foi uma meta, mas também está dentro da meta, né, do Balance Scorecard de todos os colaboradores, porque a gente acredita que a gente, né, potencializando 4.000 pessoas para algo que é o nosso propósito, que é a nossa estratégia, a gente fica mais forte. Então, a sustentabilidade não é uma área, né, é um modelo de atitude que a gente acredita que todo o nosso colaborador tem que ter, dia sim, dia também. Legal, Paula, muito inspirador. Eu não sabia desse dado aí sobre a representatividade feminina na liderança e fico feliz de saber que isso aconteceu, né? Porque é pouco tempo para você conseguir abrir esses espaços, então é muito legal ver isso acontecer. Eu tenho um histórico aí de ter trabalhado no mercado financeiro uns anos, e eu lembro que logo que eu entrei no mercado financeiro, né, logo que eu entrei no banco, a gente tinha um depara de 80%, 85% de colaboradores gerais, assim, então nem era na liderança, era geral, assim, então, e quando eu saí, né, 6 anos depois, a gente já tinha aí 51% de homens para 49% de mulheres no quadro. Então, de fato, é um caminho que a gente vai conquistando, né? Então, eu fico feliz de você estar aí à frente disso, né? Puxando esse tema. Quando eu penso
né, na sigla, em ESG, eu acho que ambiental é um tema que a gente fala muito, e isso envolve muito o modelo de negócio de vocês, né? Então, transporte, logística, tudo isso com certeza envolve muito o tema do E, né? Do ambiente, do meio ambiente. Mas eu queria, você falou muito de pessoas, né? E como você está à frente aí da área de pessoas, eu queria tentar puxar um pouco desse tema para a gente trocar aqui, porque o Alicerce aqui, nós somos, né, estritamente uma solução S, né, para o mundo. Então, o Alicerce é um negócio social que cria programas para entregar o S, né, para as organizações e como um todo. E aí, quando a gente olha para o S, a gente percebe que as organizações ainda têm procurado muito o que fazer, né? E o Alicerce sempre convida a gente a olhar para o básico. Então, assim, tem muita coisa para fazer, mas se a gente não garantir educação de qualidade no Brasil, dificilmente você vai ter mais metas alcançadas de liderança, dificilmente você vai ter diversidade de fato, né? Porque você vai precisar incluir pessoas, e incluir pessoas tem a ver com da educação mesmo, né? Então eu acho que a gente aqui levanta muito essa bandeira, só que tem vários desafios, né? Assim, tem o desafio das organizações entenderem a importância disso, colocarem isso como pauta prioritária. Tem vários outros. Eu queria ouvir um pouco dos desafios que você tem aí, né? Porque a gente fala muito das coisas legais e eu acho que isso é importante para inspirar. Mas eu acho que para a gente humanizar a conversa, porque é o papo reto mesmo, e quem está ouvindo, poder falar assim, pô, beleza, mas assim, eu estou passando vários desafios aqui, e aí, né? Eu queria te ouvir um pouco falar assim desses desafios, tipo, quais são os desafios da pauta de sustentabilidade aí dentro? Quais são os desafios, tanto no, né, em qual pilar você quiser escolher, mas para mim, queria que você contasse um pouquinho do pilar S, assim, qual que é o desafio de trazer diversidade, de olhar para as comunidades, né, de olhar para as pessoas, que eu acho que é um pouco do que o pilar S do ESG convida a gente a fazer. Sem Então, a dúvida, gente muito fala do bom, legal. mas eu também quero saber quais são as pautas desafiadoras por aí. Total. Ainda bem que veio essa pergunta, assim, sabe, a gente sabe muito bem que ESG não é um tiro de 100 metros, né? A gente está aí no começo de uma jornada que tem o tamanho do desafio de uma maratona, a gente é muito ciente, né, do tamanho do nosso desafio, mas a gente precisa começar, a gente precisa entregar, a gente precisa ter indicador. E algo que eu sempre gostei demais na minha vida é que eu gosto de planos, mas eu sou apaixonada por execução. Mais vale para mim um plano ok, uma execução brilhante, do que o inverso. Então, ciente dessa nossa responsabilidade, né, o ESG, eu quero, obviamente, dividir os desafios que eu tenho para os meus 3 ambientes aqui, mas algo que a gente sempre acreditou fazendo no Reprograma é que tinha que começar de dentro, né? Tinha que ser de dentro para fora, porque é muito, acho que hoje o talento, o cliente, né, o CPF, eu e você aqui, a gente quer ver consistência na fala, né? Então, de nada adianta eu ficar criando compromissos, né, com os meus parceiros e não fazer, né, mostrar em dados e fatos o que eu tenho feito para dentro. Então, obviamente, quando a gente, né, coloca os 3 né, ESG, governança era o nosso primeiro desafio. A nossa empresa viveu um momento de 2019, antes da pandemia, extremamente desagradável por ordens de governança. Então, a gente precisava mudar para o pessoal olhar a nossa CVC Corp, uma empresa aberta, e nos dar credibilidade. Então, isso incorreu em uma série de mudanças na companhia, mas, para mim, a mais prazerosa é a gente ter criado uma diretoria de governança, que ia ser responsável por um canal de ética adequado. Acredite se quiser, a gente não tinha uma área em nenhum movimento como esse interno. E aí depois vem o Reprograma, né, novos líderes, o Reprograma, gente que já fazia parte e que hoje quem lidera a sustentabilidade, para mim, é uma profissional gigantesca, com 14 anos de casa, que sempre quis ver a mudança e hoje é responsável por essa área. Priscila, que aqui com certeza nos ouve. E a Priscila, junto com uma série de lideranças, criou uma série de produtos para a gente mostrar para o nosso público interno que a diversidade, né, que o respeito com a nossa sociedade e a governança, é óbvio, deveria vir de dentro. Então, a gente criou uma série de coisas, mas, para mim, o mais importante é a gente mostrar a consistência para o nosso colaborador, mostrar o quanto ele pode fazer através dos grupos de afinidade, né, através
de treinamentos de como se comunicar e como a gente deve cuidar do nosso cliente na ponta. O meu maior desafio hoje, no meu destino, é que eu tenho uma série de parceiros que carregam a minha bandeira aqui da CVC Corp com muito orgulho, mas precisam estar com a mesma, né? Aqui eu não quero usar uma palavra em inglês, eu quero mudar o mindset, mas deixa eu tentar encontrar uma palavra, uma forma de ser, de pensar, né, de acreditar e de ter as atitudes da CVC Corp no nosso país. Isso é gigantesco, porque eu tenho milhares de gente vestindo essa camiseta, né, espalhada pelo nosso país, e eles precisam acreditar e fazer com consistência o que a gente acredita. Então, tinha que começar por dentro. Então, treinamentos, guias, Balance Scorecard, que é a meta da companhia, que mexe no bolso de todos os colaboradores, desde o CEO até os nossos assistentes, todos eles são impactados, né, na nossa meta de diversidade. Quando a gente consegue, né, mostrar para a companhia o movimento que a gente quer fazer, quem não se identifica começa a sair. E aí, para mim, Cindy, está o lindo movimento, porque a gente começa a dar consistência e dar cor para o nosso movimento de fazer a sustentabilidade, né? Não por um momento ativista, mas porque a gente acredita de verdade, ela se mistura com a estratégia da companhia e esse é o nosso jeito de fazer. Mas é um começo de uma jornada ainda muito, muito grande, porque o reprograma ele é dividido em 4 eixos e a nossa missão ela envolve, né, neutralização de carbono, regeneração de destinos, né, ter o retrato da nossa sociedade verdadeiramente. Eu compartilhei com, né, a representatividade feminina, mas a gente sabe que diversidade é muito mais do que só esse grupo minorizado. Então, tem uma série aqui de compromissos que a gente precisa fazer, e a gente vai fazer. Temos aí 2030 como grande marco para a gente estar aqui comemorando com vocês. E eu acho que isso é muito nobre, assim, sabe? O que o Alicerce faz é gigantesco e a gente gostaria de ter um impacto muito parecido, igual ou maior, que o nosso planeta merece. É isso, Paula, é muito bom ouvir os desafios, assim, eu gosto que a gente traz o papo reto para a mesa, sabe? Porque é isso, né? ESG é uma sigla bonita que se fica só nos relatórios, se fica só ali na publicação, ela diz pouco, né, sobre o desafio que é implantar mesmo. E aí, assim, me conta um pouco mais, assim, eu fiquei super curiosa para saber mais do reprograma, eu fiquei curiosa para saber um pouco do que é isso de meta de diversidade, como que isso influencia, sabe? Então, eu não sei, se você quiser contar um pouquinho das iniciativas que vocês têm feito, né, no pilar S, no pilar ambiental, no pilar governança, você já me contou um pouco da estrutura, mas queria ouvir um pouco desses pilares, assim, o que vocês têm feito, né? O que é o reprograma, o que é essa meta de diversidade, acho que até para quem está ouvindo, né, de repente se inspirar, leva para sua empresa aí. Sensacional. Demais. Sim, o nosso reprograma ele é dividido em 4 eixos estratégicos, né? O respeitar a diversidade, o reeducar públicos, o regenerar destinos e comunidades e reduzir a pegada. Tudo isso alinhado às premissas do nosso Pacto Global da ONU, na qual a gente é signatária, e para cada um desses eixos estratégicos a gente tem os compromissos 2030, que obviamente quero dividir com você. Mas os nossos 4 eixos, eles englobam totalmente ESG, né? Então, tanto a pegada do meio ambiente, do social e da governança. A gente começou trabalhando com o público interno com uma capacitação, ou seja, uma trilha obrigatória de treinamento que todos os colaboradores tiveram que passar, guias que a gente dividiu em todas as nossas lojas com um time de comunicação para a gente trabalhar numa comunicação muito mais aderente ao que a gente acreditava, um novo modelo de loja para quem tiver a oportunidade de conhecer a nossa loja ali da Avenida Paulista, ela está totalmente revitalizada, tem um espaço do reprograma, ela é totalmente inclusiva, porque olha que coisa difícil assim, de você imaginar uma pessoa com uma dificuldade auditiva dentro de uma loja da CVC, ter a dificuldade de explicar a sua necessidade. Isso, infelizmente, a gente viveu no passado, né? No nosso novo modelo de loja, a gente tem um acesso tecnológico para que todo, né, nosso cliente que tenha qualquer deficiência auditiva possa ter a mesma experiência que a gente dá para os outros clientes. A gente tem
uma colaboradora na nossa loja da Paulista, que é um programa também que a gente fez com a ONU, Refugiada, a gente trazer a inclusão, trazer uma nova língua, né, e conseguir dar a experiência que a gente quer para a CVC Corp, para todo cliente que entra na nossa loja. E, obviamente, a gente precisou capacitar a nossa turma, que está de olho a olho no cliente, ao que tipo de palavras não utilizar, que no passado, não sei por qual motivo, eram respeitadas e hoje não são mais aceitas, né? Brincadeiras que não são aceitas, formas de se conversar que não são mais aceitos, respeito ao nome social que cada um quiser ter e a forma, né? O pronome que cada um merece. E, obviamente, todo o nosso time já está capacitado para saber lidar com isso que no passado não era necessário, mas hoje é vital para a nossa organização, justamente para a gente estar, né, em linha com o que é o nosso sonho. O sonho é o nome da nossa cultura. E sobre os nossos compromissos, a gente tem até 2030, né, no respeitar a diversidades, que 50% de nossos colaboradores sejam negros e 20% da liderança da nossa companhia com algum aspecto de diversidade. Em reduzir a pegada, processos internos aderentes às nossas práticas de sustentabilidade e implantação de um novo modelo de loja franqueada com esses critérios de sustentabilidade. Em regenerar os destinos e comunidades, e esse é um dos meus favoritos, a gente vai direcionar recursos e mobilizar os stakeholders para a preservação de 2 biomas brasileiros. Em reeducar públicos, a gente quer ter práticas de engajamento ao público com uma viagem sustentável, sendo uma referência no setor, na disseminação de conteúdo no turismo de impacto positivo, com acessibilidade, e uma referência no desenvolvimento de parceiro com boas práticas de sustentabilidade. E aqui a gente já tem parcerias para celebrar, como, por exemplo, a Movida, na disseminação e venda de carros elétricos, né, durante o percurso do nosso cliente na locação de carros. Já fizemos também uma parceria com a Gol na neutralização de carbono, né, de um voo em especial que a gente fez para os nossos colaboradores. E assim que a gente acredita que a gente pode usar a nossa influência dentro do setor de turismo para fazer não só como CVC Corp, mas impactar outros stakeholders da nossa cadeia para vir junto nesse movimento e a gente conseguir entregar durante a origem e o destino dos nossos clientes uma experiência verdadeiramente sustentável. Caraca, Paula, muito inspiradora, assim, muito inspirador ouvir esses objetivos 2030, né? Eu acho que super alinhados aí com o que o Pacto propõe também, né? O Pacto Global da ONU. Para quem não conhece, procurem conhecer, né? É o braço da ONU que reúne as empresas dentro das metas, olhando para os ODS, né? Olhando aí para o nosso país. Eu fico aqui pensando, né? O quão importante é uma empresa como a CVC traçar essas metas, né? Traçar eu quero fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou me comprometer a partir da minha estratégia para que isso aconteça, né? Então, eu acho que é muito, muito importante. E esse olhar para as comunidades, né? Eu acho que vocês trabalham com turismo, então, para que o turismo não vire aquilo, né? Que muita gente fala, eu vou lá visitar a comunidade, e a comunidade fica ali falando, pô, o pessoal vem aqui como se fosse muito legal, né? Me ver como é importante esse olhar de vocês para as comunidades que vão ser visitadas, as comunidades que vão receber, né, no fundo, as pessoas que estão realizando os seus sonhos, né, por meio das viagens e tudo mais. Então, fico muito feliz de saber disso. E eu queria, assim, ouvir um pouco mais, a gente já está chegando para o finalzinho do nosso papo aqui, mas queria te ouvir um pouco, falar assim, o que vocês, enquanto CVC, né? Porque tem assim, o que o mundo ganha? O mundo ganha um monte de coisa, né? O mundo ganha muito com diversidade, o mundo ganha muito com biomas preservados, o mundo ganha muito. Mas vocês, enquanto organização, assim, né? Qual que é a conversa que você precisa ter, por exemplo, com lideranças que eventualmente não estão comprados só com o propósito em si, mas querem entender, tá, mas o que eu ganho com isso, né? O que eu ganho com essas iniciativas? Então, queria te ouvir, assim, o que você tem visto enquanto ganhos da organização, né, para essas iniciativas, assim, e só uma percepção geral, né, não precisa me trazer os números estruturados, é mais, assim, para te ouvir, né, qual é o papo que a gente precisa ter com essas pessoas que ainda estão distantes de entender que o impacto em si já é importante.
Eu acho que, primeiro de tudo, assim, a gente está ciente de que a gente tem muito a fazer, obviamente por conta dos nossos privilégios, mas a gente tem uma série de vieses inconscientes que fazem a gente tomar não as melhores decisões. A partir do momento que você, como liderança, tem a ciência da sua responsabilidade e que, às vezes, não por intenção, mas a sua ação é diferente do que a gente precisa entregar para a nossa sociedade, você começa a fazer uma transformação. Eu acredito, assim, todos os dias que a transformação cultural que a gente está fazendo não é uma evolução, e sim uma revolução. Porque a gente precisa trazer para o novo jogo, né? Entender qual é a dor de um grupo minorizado. Hora ou outra na tua vida você vai ser um grupo minorizado, que às vezes você não percebe isso, descredencia esse fato e finge como se você não fosse incluído, mas em algum momento da vida você não vai ser incluído. E aí, quando você percebe que isso não é uma decisão e que isso não faz nenhum sentido, você começa a trabalhar o humano, né, de gente para gente, você começa a ensinar o poder, né, de uma empatia. E aqui, não a Paula ensinando, eu acho que isso aqui é fruto do reprograma, que, de novo, não é uma área, é um modo que a nossa companhia decide ser. Quando você impacta o líder, a líder, para a responsabilidade que ele tem em mãos e o que a gente pode fazer pelo nosso planeta, a gente insiste muito nisso aqui dentro. Quer dizer, eu não vou conseguir mudar o planeta, mas eu posso fazer um pouco por ele todos os dias. Quando você percebe a potência do melhorar todos os dias um pouco mais, seja para o nosso cliente, seja para o nosso colaborador, seja para o nosso parceiro, você também se alimenta de algo melhor. Então, é quase que egoísta da nossa parte. Eu vou fazer o bem para o outro, porque fazer o bem para o outro é um bem danado para mim. É muito gostoso você fazer parte de um propósito. Hoje a gente sabe, a gente não retém mais colaborador por dinheiro, pela posição, pelo cargo. Tudo isso é muito passageiro. Os milênios nos ensinam demais que o que eles querem é trabalhar por um propósito. Eles querem uma empresa fiel, consistente à responsabilidade que ela tem e ao que realmente ela faz. Se você não está conectado com o que o futuro está te pedindo, a grande chance de você se perder, né, em erros do passado, ela é gigantesca. Então, quando a gente impacta a nossa liderança para a gente fazer um pouco melhor pelo nosso time, pelos nossos clientes, pelos nossos destinos, a nossa potência ela é capilarizada. E aí a gente começa a ver essa transformação, essa revolução, e todos muito comprometidos por uma causa. Não é porque, né, eu vou ter um PLR melhor, embora ele saiba que, se ele realmente atuar, ele tem um estímulo também financeiro a isso. Mas é muito maior do que isso, é uma responsabilidade, até porque a gente sempre tenta impactar muito a nossa liderança com o tamanho do nosso privilégio. Então, essa frase da Andrea, ela ficou tatuada na minha mente. O tamanho do seu privilégio é o tamanho da sua responsabilidade. Como o nosso privilégio é muito grande, a gente exaure e deixa isso muito traduzido, então vamos cobrar responsabilidade. É por isso que eu preciso que o teu retrato da tua área seja diferente quando a gente olha os grupos de diversidade que a gente quer verdadeiramente impactar. Quando a gente olha o nosso impacto nos destinos, o que a gente pode fazer por uma sociedade, quando você vê um PIB de um destino crescendo, você para de discutir o que os outros devem fazer para provocar o que você vai fazer de diferença. E aí você tem talento bom pra caramba, o talento que é bom, ele quer fazer, mais do que, né, ficar cantando aos quatro ventos o que eu poderia fazer, é o que eu já fiz. E a gente tem muito disso na nossa essência, assim. A gente não é muito de ficar prometendo as coisas, a gente é muito de fazer sempre. E é uma delícia, para mim, quando eu olho o nosso indicador do Glassdoor, o maior símbolo, né, a nossa maior pontuação hoje no Glassdoor é de diversidade e inclusão. Esse, para mim, esse é o maior prêmio. Não é a remuneração, o nome do teu cargo, isso é passageiro. Hoje eu tenho, amanhã talvez eu não tenha. Mas a diferença que hoje eu posso fazer por alguém, de repente isso é eterno. E eternizar memórias, isso combina com a gente. Quando a gente traz gente que pensa dessa forma, a gente fica muito feliz. E hoje eu tenho um time dessa forma, então eu tenho muita, muita gratidão por esse movimento que a gente está fazendo.
Demais, Paulo. Eu ficaria aqui só te ouvindo, assim, né? Eu ia falar que você é música pra gente aqui, porque de fato eu acho que é inspirador saber que tem uma pessoa como você à frente dessa organização desse tamanho, né? Acho que não tem ninguém que não conheça a CVC, que nunca tenha passado na frente de uma loja, que não saiba, ou que não tenha feito uma viagem. Eu estava lembrando aqui a minha primeira viagem sem minha família, assim, né? Então com 18 anos foi via CVC. Então, eu Que acabei de lembrar, eu lindo, fui para Fortaleza. que Eu fui para legal. Fortaleza com a CVC. Então, de fato, assim, CVC está presente, né? Quem dera presente na vida de muito mais gente, que possa ter acesso, que possa poder compartilhar, viajar e realizar sonhos, né? Então, a gente sempre tem que estar consciente disso. Eu sou uma mulher branca privilegiada em vários sentidos, e isso me permitiu viajar com a CVC também. Assim, eu acho que é importante muita gente conhecer vocês e perceber que em vocês existe a possibilidade de realizar um sonho, né? Então, vocês trazerem esse acesso para o turismo é muito importante. Eu acho que já traz essa pauta de sustentabilidade, né? Porque quando a gente não sonha, a gente não vive, né? Não é sustentável viver sem sonhar. Então, eu acho que é muito legal, e muito legal saber dessas metas, muito legal saber do compromisso com a diversidade. Eu ficaria aqui mais muito tempo, mas eu vou encerrando aqui o nosso último momento. Eu queria deixar aqui esse espaço para você dar uma dica, um conselho, recomenda um livro. Eu já sei que a André é uma recomendação, né? Então já estou aqui com o nome dela gravado, mas assim, que você pode compartilhar com pessoas dessa área ou que queiram entrar nessa área, assim, né? Então, uma dica, livro, filme, séries ou um conselho mesmo de Paula Domingues para a galera. Já te agradecendo muito por esse tempo, por esse espaço, por essa troca. Fiquei com vontade de trocar mais, espero que a gente tenha mais desses momentos. Mas passo a palavra aí para você encerrar esse nosso momento juntas. Nossa, assim, de que prazer assim te ouvir e eu fiquei obviamente muito lisonjeada pelos elogios a mim, a CVC Corp, de saber da tua experiência. Isso é lindo de morrer, isso me faz, assim, isso me dá uma alegria tamanha. E já pedir uma dica é sensacional, assim, e me pegou honestamente de surpresa. Eu acho que a maior dica que a gente pode ter hoje é conseguir verdadeiramente ter empatia, tentar colocar a lente do outro. E, obviamente, tem uma série de livros que nos ajudam a facilitar esse olhar. Eu sou apaixonada pelo Monge Executivo. Eu acho que foi um livro que mexeu muito a minha forma de liderar e de você entender o problema do outro, de ter empatia e entender o teu papel na liderança, que é ser uma liderança servidora. Isso é acima, de novo, de qualquer remuneração, de qualquer cargo. Isso é para sempre. E esse livro mexeu muito comigo. É uma pena que ele não traz tanto ISD, de repente fica até uma possibilidade da gente pensar diferente e escrever um livro juntas nesse sentido, porque eu sei que você tem uma profundidade enorme nesse sentido. E você despertou em mim esse mesmo desejo da gente ficar conversando aqui e de verdade pensar juntos no que a gente pode fazer de diferente. Intenção, a gente tem um monte. E a nossa jornada aqui na CVC Corp, ela está somente no começo. A gente tem muita ciência e com muita humildade eu coloco dessa forma, porque a gente se orgulha de uma série de coisas e ainda tem um apetite pela aprendizagem, de coisas que a gente pode fazer melhor, porque a gente vive nesse paradoxo, né? Quanto mais eu me conheço, quanto mais eu conheço do tema, mais eu entendo que eu tenho que devolver. Então, é algo que não vai ter fim, cada vez fica maior, e eu estou muito ciente. A gente só está no começo. Mas aí você junta gente boa, com vontade de fazer, com parceiros como vocês, né, da gente trocar, pensar juntos o que a gente pode fazer diferente, eu tenho certeza que já deu certo. Então, dose de otimismo também, eu também queria deixar aqui para a turma. Apetite de aprendizagem e otimismo permite com que a jornada seja melhor. Foi um prazer fazer parte dessa jornada aqui do ISD em Foco, conhecer mais o trabalho da Alicerce, conhecer melhor você, Cindy, e ter a expectativa que que esse é o primeiro de muitos. A gente ainda tem muito para construir e entregar para o nosso planeta. Obrigada pela oportunidade, obrigada a quem nos ouviu com toda a atenção. Se quiser continuar o papo, me procura nas redes, no LinkedIn, no Instagram, para a gente continuar
e saber o que a gente vai fazer juntos. Pensar juntos é uma delícia, mas fazer ainda melhor.